Olá, tudo bom? Aqui é Sérgio Júnior. Dá início à gravação da análise para essa próxima semana, que começa dia 6 de julho de 2020. Hoje eu separei um total de 11 ativos para analisar e passar as minhas expectativas para o decorrer dos próximos dias. Antes de começar, já peço aí para você deixar um like no vídeo e se você é novo aqui, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que eu postar algum vídeo novo, beleza? Dá início aqui pelo BRA50, o mini índice da Bovespa. O mercado, essa semana ele ficou meio lateralizado. Ele vinha numa tendência forte de alta, fez esse topo, correção, fundo, veio aqui, testou o topo anterior, fez um topo duplo, fez uma correção, com fundo acima do fundo anterior e fechou a semana, terminou a semana aí testando essa região pela terceira vez. Com essas informações aqui, eu marquei uma região de resistência aqui horizontal e uma LTA aqui pegando os dois últimos fundos, formou um triângulo. Então o preço está trabalhando dentro desse triângulo, agora é aguardar o rompimento desse triângulo, ou da resistência ou do suporte. Como a tendência é de alta, a expectativa passa a ser que ele consiga romper a região de resistência e continue a tendência, né? A probabilidade maior é que ele faça o rompimento da resistência. Então, ficar de olho, se caso o mercado aí durante a semana conseguir fazer o rompimento dessa resistência, aí começa a pensar em oportunidades de compra, com expectativa aí do mercado continuar esse movimento de alta. Porém, ficar atento a essa região aqui dos 100 mil pontos, que é um número psicológico, é um número redondo bem importante. Então, o mercado ele pode romper aqui essa resistência que está na região aí dos quase 98 mil. Ele pode fazer o rompimento dessa resistência e ter dificuldade para continuar subindo a partir aqui dos 100 mil pontos. Então fica atento a isso. E caso o mercado consiga romper o suporte do triângulo, aí ele deve vir buscar o suporte desse canal de alta. É o próximo suporte aí a ser testado. Próximo também a região aí dos 90 mil pontos, que é esse outro fundo, região aqui dos 90 mil pontos. Mas como eu falei, ficar de olho aí para ver se ele consegue romper a resistência, gerando aí oportunidades de compra. Se fizer um rompimento do suporte do triângulo, deve aí fazer uma correção para testar essa região aqui do canal de alta. Ok, vamos aqui para o dólar. O dólar, ele nos últimos dias aí vem numa tendência de alta, né, movimento aí de alta, correção, alta, fechou a semana aí fazendo uma correção. Aqui tem uma região que foi resistência no passado, suporte, houve briga aqui, resistência, então é uma região aqui que tem interesse aí por partes dos compradores e vendedores, tem briga nessa região e é onde o preço veio testar na quarta, quinta e sexta, que ele veio na quarta, ficou quinta e fechou a semana nessa mesma região. Olhando aqui no H4, fica mais fácil aqui de estar analisando, o mercado fez então esse movimento de alta, correção, movimento de alta, puxei essa LTA aqui, o mercado fez uma correção, perfurou aqui a LTA, fez aqui um pequeno movimento de alta e fechou a semana. Então, ele chegou a romper, a perfurar essa LTA, mas a gente ainda não sabe se de fato é um rompimento e ele vai continuar caindo, ou se é um rompimento falso e ele vai voltar a subir, né? Então, vou ficar de olho ainda nessa parte. Outro ponto interessante, marcando aqui aquela região horizontal que tem briga, junto com essa aqui, com esse fundo. Ele forma aqui uma região de suporte, né, que o mercado ele fez aqui o rompimento e agora está testando a região como suporte. Outro ponto interessante, pegar essa última perna de alta, esse último movimento de alta e puxar um FIBO, a retração entre 50% e 61% fica bem nessa mesma região. Então é bem onde o preço está testando agora, que ele fechou a semana. É uma importante região de suporte, ficar de olho. Vou pensar em compra acima dessa máxima. O mercado conseguir romper essa máxima aí, ele deve continuar esse movimento de alta que ele vem fazendo, correção, respeitou aqui o suporte,
continuação de movimento. E vou pensar em venda somente se caso ele fizer uma nova mínima abaixo dessa daqui. Ele teria que romper ela, porque se ele romper ela, ele vai estar rompendo junto essa região de suporte, o 5061 de FIBO, e vai confirmar o rompimento da LTA. Então são vários fatores aí em confluência. Então teria que perder essa região aqui, ó. Teria que romper isso aqui para começar a pensar em venda, ok? Então esperar ele sair dessa região para ou compra aqui em cima ou venda aqui embaixo. Esperar ele sair dessa região importante, é uma região de suporte, então a probabilidade é que ele continue subindo. Ficar de olho aí. Mercado de Forex, começando aqui pelo Audi CHF gráfico diário. O mercado ele começou a sair dessa região de triângulo que eu comentei na análise da semana passada. O mercado está numa tendência de alta, formou aqui esse triângulo, tem aqui uma LTA, que é o suporte desse canal de alta, e aqui um suporte horizontal. Então o mercado está aí, movimento de alta, retração, está tentando aí fazer uma perna de continuação. Ele testou essa região de suporte, respeitou, começou a subir, só que formou esse triângulo, começou a querer sair agora. Então a expectativa aí agora é dele vir testar esse topo anterior aqui, vir testar essa região. Então tentar pegar esse movimento aí de alta nos próximos dias. Está procurando compra no Audi CHF. Audi JPY, mesmo cenário, só que aqui ele já está um pouco mais avançado, ele conseguiu já romper o triângulo. Algo bem parecido, também comentei na semana passada, na análise da semana passada, formou esse triângulo aqui, LTA que vem acompanhando o preço, o mercado fez movimento de alta, uma retração, uma correção, formou aqui o triângulo, ficou meio lateralizado e agora conseguiu romper, né, aí no decorrer dessa última semana, expectativa é que ele venha testar essa região aqui de resistência. Então está procurando compra também no Audi JPY. Audi SD, ele está num cenário parecido, ele formou aqui também um triângulo, porém ainda ele está trabalhando dentro do triângulo. Então não vejo compra por enquanto, porque tem aqui a resistência do triângulo, onde o preço pode bater, respeitar e cair. Nesse cenário eu vou estar procurando venda em times menores, esperar aí para ver se ele vai testar a região de resistência, essa resistência, vamos ver aí se entre segunda e terça-feira ele vem testar essa região. Se testar, eu vou ficar de olho, eu vou esperar para ver se ele vai respeitar essa região, como ele vai se comportar quando chegar aqui. Se ele fizer uma vela de rejeição, um pivô de baixa em times menores, aí eu vou começar a pensar em venda com expectativa aí dele vir testar o suporte do triângulo. Então deve gerar oportunidades de venda, caso ele respeite aqui a resistência, tem que esperar. Eu não estou falando que eu vou vender, o mercado chegou ali, eu já vou sair vendendo, não, tem que esperar o mercado chegar, ver como ele vai se comportar ali. Fica de olho em times menores, procurar vela de rejeição, pivôs, topo duplo, são sinais aí de que o preço está respeitando a resistência e que deve começar a cair. Então vou ficar de olho. Se gerar aí uma oportunidade de venda, eu vou estar tentar pegar esse movimento, essa correção aqui até o suporte do triângulo. Então vou ficar de olho nisso. Caso ele fizer o rompimento, não vejo aí com o cenário que ele venha testar e consiga fazer o rompimento, eu não vejo compra por enquanto, porque tem uma próxima região de resistência aqui, tá bem perto, tá próximo, então não fica tão interessante aí para procurar compra com uma resistência tão próxima aí após romper essa do triângulo. Vou dar preferência nos outros Audis aqui que tá mais interessante, tá? CAD JPY, mesmo cenário aqui do Audi USD, o mercado está bem próximo aqui de uma região importante de resistência que o mercado vem testando e respeitando nos últimos tempos aí, nos últimos movimentos. Então vou ficar de olho, vou estar procurando venda. Coloquei aqui como filtro uma LTA, então o mercado ele tem que romper essa LTA para eu começar a pensar em venda, algo assim, começar a trabalhar abaixo, eu começo a pensar em venda com expectativa do movimento do preço vir buscar essa região de suporte. Então dá para pegar também oportunidades de venda em times menores. Aqui a gente está no H4, começar a procurar em H1 ou M15 essa oportunidade aqui. Então tem que romper essa LTA, que seria o filtro aí
a filtragem para estar entrando numa operação de venda. E compra teria que romper essa região de suporte. O mercado teria que fazer aqui um novo teste, conseguir romper, esperar aí um pullback para testar a região como suporte, vem testando como resistência, agora testar como suporte, a partir daí pensar em compra com expectativa aí de uma continuação de movimento para vir testar essa região aqui de resistência. Então vou ficar de olho nesses dois cenários. No CAD JPY. EuroCAD, ele também aqui dentro de um triângulo, aqui, tá testando, fechou a semana testando o suporte do triângulo, expectativa aí, se caso o mercado fizer um rompimento do suporte, algo assim, ficar de olho em venda, em times menores também, aqui gráfico diário, ficar aqui num H1, já seria interessante para estar procurando venda, com expectativa do mercado vir testar essa região de suporte aqui. Então vou ficar de olho, mas ele tem que sair desse triângulo. Enquanto ele estiver trabalhando dentro desse triângulo, eu não vejo aí nenhuma oportunidade. GBP-JPY, o mercado acabou de romper aqui essa região aqui de suporte e resistência. É uma região onde tem sempre que o mercado vem tem briga, né, que serviu como suporte, depois rompeu, serviu como resistência e agora fez aí o rompimento, fez uma correção, testou a região agora como suporte e está ameaçando aí uma perna de continuação. Vou ficar de olho, está procurando compra no GBP-JPY. Ele testou aqui, por enquanto está respeitando a expectativa aí de continuação de movimento. Fez um movimento de alta, bateu aqui na região de resistência, respeitou, correção, fez uma nova tentativa e conseguiu romper. Aí fez uma correção, agora testou como suporte, o que era resistência, ele testou como suporte, respeitou e começou aí uma provável próxima perna aí de continuação de movimento. Então vou estar de olho nessa oportunidade aí de compra. GBP-USD é algo parecido aí, está procurando compra porque o mercado ele vinha trabalhando aqui num canal de baixa, um canal bem interessante aqui, gerando oportunidades de venda, queda, correção, testou e respeitou a resistência aqui do canal, oportunidade de venda, veio até aqui, veio testar novamente e conseguiu romper, começou aqui uma correção. Eu ainda não gosto dessa correção, é muito curta, eu vou esperar que ele faça aí uma correção um pouco maior, vamos ver se ele faz, se ele não fizer, paciência, se ele continuar subindo eu vou só ficar a acompanhar. Eu espero que ele faça aí uma correção maior, ficaria mais interessante algo assim, mais ou menos até aqui, que é próximo da região aqui onde o mercado fez o rompimento do canal de baixa. Então aqui seria um ponto interessante para ele vir testar e a partir daqui começar a procurar compra. Então ficar de olho nisso. Essa correção que ele fez até agora, até o momento, é muito curta, então vou esperar aí para ver se ele faz uma correção maior para procurar compra. NZD-JPY, o mercado ele vinha trabalhando aqui dentro de um triângulo, conseguiu fazer o rompimento, formou aqui, iniciou aí um canal de alta, aqui ó, LTA, suporte do canal, resistência do canal, e fechou a semana aí testando a resistência do canal, expectativa agora que ele faça uma correção, né? Vou estar procurando compra, mas onde ele está agora não está interessante para comprar, ainda mais porque ele acabou de fazer uma pernada aqui de alta, então não vejo por que querer comprar aqui. Vou esperar para ver se ele faz uma correção, expectativa aí que ele faça uma correção no início da semana, né, entre segunda, terça até quarta-feira, faça uma correção. Se ele fizer essa correção, vou ficar de olho em oportunidades de compra no suporte desse canal, esperando esse movimento aqui. Aí sim fica interessante em estar comprando mais ou menos aqui. Após uma correção, teste do suporte, respeitando, começar a querer subir, aí pense em compra com expectativa de alvo aí na resistência do canal. Então fica de olho, se ele continuar subindo a partir daqui não tem muito o que fazer, para mim não faz muito sentido querer comprar, depois do mercado ter feito uma perna já de alta, querer comprar aqui, ele pode, claro, continuar subindo, mas tá caro para comprar, vou esperar ele fazer uma provável, uma possível correção para pensar em compra num preço mais barato, num preço mais atrativo, principalmente próximo de uma região de suporte, né? Porque aí passa a ter um ponto para colocar o stop abaixo dessa região, que é um stop mais técnico. E por último, NZD-USD. O NZD-USD está bem lateralizado,
Marquei aqui região de resistência e região de suporte. O mercado fechou a semana testando a região de resistência. Aqui, ó, testou resistência, correção, testou de novo um topo duplo. Fechou a semana aqui, né? Vamos aguardar aí para ver como que vai ser o decorrer de segunda, terça-feira. Se ele fizer o rompimento, dá para pensar em compra, mas o problema aqui é que tem um topo muito próximo aqui. Mais importante até que esse aqui, que esses que eu marquei, que é a região atual aqui de resistência que o mercado... Essa é a região atual de resistência que o mercado está testando e respeitando. Porém, essa aqui é mais importante. Esse topo aqui é mais importante. Então, caso ele consiga romper essa resistência que ele está agora, ele provavelmente vai testar essa e deve respeitar. Então, tem um espaço muito curto para estar pegando aí oportunidades. Porém, se ele continuar respeitando essa região aqui, né, ele fez aí um topo duplo nesses últimos dias, se continuar respeitando, vou ficar de olho em oportunidades de venda, esperando esse movimento aqui para ver testar a região de suporte. Vou esperar ele romper, vou colocar aqui no H1, fica aqui, ó, interessante, ó, eu marquei essa região também, o último fundo que ele fez, ó, ele fez esse topo, correção, esse fundo, esse topo e fechou a semana, ele fez aqui um movimento bem forte aí, nas duas últimas horas do mercado, fez uma vela bem forte de queda e voltou quase tudo, então tá bem indefinido aqui, tá tendo uma briga muito forte aqui. Então vou ficar de olho nesse fundo, vou pensar em venda caso o mercado comece a trabalhar abaixo dele. Tem que continuar respeitando essa região, não pode fazer novas máximas, não pode romper esse topo e tem que romper esse fundo, algo assim, aí na abertura do mercado, aí fazer o rompimento, aí fica interessante esperar até uma correção e a partir daí começar a pensar em venda, esperando esse movimento, vender mais ou menos nessa região, abaixo desse fundo aqui, desse suporte, esse pequeno suporte, tá? Então, vou ficar de olho nisso no NZD-USD. Interessante, ó, que no NZD-JPY, a expectativa é de compra, tá pensando em compra, mas para isso ele tem que fazer uma correção. Então, para fazer uma correção, ele vai ter que fazer uma perna, um movimento de queda. E no NZD-USD, eu vou estar pensando em venda, desde que ele faça o rompimento aqui. E para ele fazer aqui, se ele fizer aquela correção no NZD que eu estou esperando, deixa eu pegar a ferramenta certa aqui, se ele fizer essa correção aqui de queda, mesmo que eu esteja com intenção de comprar, ele tem que fazer esse movimento de queda para eu pensar em compra aqui. E nesse movimento de queda que ele pode fazer, se ele fizer no NZD-JPY, ele deve fazer no NZD-USD também. Só que aí no NZD-USD eu vou estar procurando a venda, tá? Com expectativa de sair nessa região. Então ficar aí essa confluência aí de fatores entre os dois ativos. Ficar de olho. Beleza? Então é isso. Fica aí a análise desses 11 ativos que eu separei para essa semana. Espero que você tenha gostado. Se gostou da análise aí, deixa um like no vídeo para estar ajudando. E é isso. Que você tenha aí uma boa semana de operações. Um forte abraço e te vejo no próximo vídeo. Valeu!